Agradeço pelo convite e por esta oportunidade, e para conversarmos sobre um tema que é muito importante, o Livro dos Espíritos. O Espiritismo surgiu no mundo com o lançamento do Livro dos Espíritos. Antes dele, nós tínhamos, sim, as ideias sobre a reencarnação, sempre tivemos as manifestações mediúnicas, mas não existia um corpo de doutrina, não existiam estudos sobre a vida no depois da morte, sobre a reencarnação, sobre as faculdades mediúnicas, seus mecanismos. Nada disso existia. E o Espiritismo é que veio nos trazer tudo isso. Nós temos que fazer aqui um preito de gratidão a Allan Kardec, porque ele fez um trabalho gigante de coordenar os ensinos dos espíritos e, coordenando esses ensinos, estudá-los, verificar as suas consequências, organizar a doutrina e nos entregá-la através do lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, em Paris, França, lá no coração da Europa, na metade do século XIX. Então, é com o Livro dos Espíritos que surge o Espiritismo ou doutrina espírita. Mas eu vou passar a palavra a Allan Kardec, que é conhecido como codificador do Espiritismo, ou seja, organizador do Espiritismo. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos nas mãos e abrimos a obra, nós vamos encontrar aquela página que é chamada página de rosto, ou página de apresentação da obra. Aí vem o nome do autor, o nome do livro, né, o editor. Nesta página introdutória que inicia o livro, Allan Kardec, logo abaixo do nome da obra, então você vê Allan Kardec, Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos. E aí, então, ele escreveu o seguinte, vamos lá fazer a leitura. Contendo, ou seja, o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, esta introdução, esta primeira página é muito importante. E a primeira coisa que nos chama a atenção é o nome da obra, O Livro dos Espíritos. Muitas pessoas não param para pensar a esse respeito. O Livro dos Espíritos. Porque foram os espíritos que se manifestaram e que trouxeram todos os ensinamentos. Daí, então, o nome bastante sugestivo que Allan Kardec escolheu para a obra, o livro deles, dos espíritos, dos seres humanos que se encontram desencarnados e que, através de diversos médiuns, vieram, então, ditar a doutrina, vieram nos trazer os ensinos e formar esse corpo doutrinário que, ao mesmo tempo, é filosofia, é ciência e é religião. E ele ainda coloca que esses ensinos foram, então, recebidos e ordenados por ele, Allan Kardec. Já a partir daqui, nós já vemos que a doutrina espírita, ou o espiritismo, não foi e não é uma criação de Allan Kardec. Ele não pensou o espiritismo, não criou o espiritismo, não fundou o espiritismo. Ele coordenou, organizou, estudou os ensinos dos espíritos. Estes, sim, é que trouxeram a doutrina.
E nesta obra, O Livro dos Espíritos, que é considerada a obra fundamental do Espiritismo, que todo espírita tem a obrigação de ler, reler, meditar, estudar durante toda a sua vida. Nesta obra, então, nós vamos ter o Espiritismo explicando a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as relações dos espíritos com os homens, ou seja, dos desencarnados com os encarnados, as leis morais, os ensinos sobre a vida presente, a vida futura, que é o depois da morte, e o porvir da humanidade. Então, esse é o conteúdo de O Livro dos Espíritos. E por falar no conteúdo, viramos a página e vamos encontrar o índice. E neste índice nós vamos descobrir que o Livro dos Espíritos é formado por 4 partes, ou 4 livros. Mas, antes, tem a introdução ao estudo da doutrina espírita. E, no final, nós vamos encontrar a conclusão. Tanto a introdução quanto a conclusão são assinadas por Allan Kardec, mas passaram pela revisão dos espíritos superiores. Então, nós temos a introdução ao estudo da doutrina espírita. Na sequência, vem o chamado livro primeiro, ou primeira parte aqui da obra, cujo título é As Causas Primárias. Então, nós vamos ter estudos sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Na sequência, veio o livro segundo, ou segunda parte, Mundo Espírita ou dos Espíritos, onde estudamos sobre os espíritos, a encarnação dos espíritos, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, a pluralidade das existências, as considerações sobre a pluralidade das existências, a vida espírita, ou seja, a vida espiritual, o retorno à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e as ocupações e missões dos espíritos. Chegando aqui, nós abrimos o livro terceiro, ou seja, a terceira parte, onde são estudadas as leis morais. E aí nós temos, então, a lei divina ou natural, a lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e perfeição moral. E agora nós vamos ao encerramento de O Livro dos Espíritos, no seu livro 4, ou seja, na sua quarta parte, intitulada Esperanças e Consolações, que é composta de 2 capítulos, Penas e Gozos Terrenos e Penas e Gozos Futuros. E, na sequência, a conclusão. É uma obra gigantesca. Os temas que nós temos aqui nesta obra são de muita amplitude e profundidade. E Allan Kardec criou aqui, em O Livro dos Espíritos, uma obra eminentemente pedagógica, porque ele usa a metodologia, a didática das perguntas e respostas. Então, ele indagava dos espíritos, estes respondiam, e ele explorava o assunto com novas perguntas até que o tema estivesse esclarecido. Chegamos, então, na edição definitiva da obra, que foi a segunda edição, em 1019 perguntas e respostas, tratando de todos estes temas que nós acabamos aqui de fazer a leitura e que se encontra no índice desta obra, O Livro dos Espíritos.